Quero começar assim. Você vai viver o extraordinário do Senhor em 2025. Amém? Se você crê, aplauda o Senhor por isso. Aleluia! Glória a Deus! E você vai entender por que eu comecei assim daqui a pouquinho. Amém? Quero aqui fazer... Ei, som. Quero aqui fazer uma retrospectiva. Peço a atenção de vocês, o silêncio, como diz a apóstola Charlene, olha aqui nos meus olhos, se você conseguir. Primeiro dia. Gilson estava aqui e trouxe uma palavra poderosa ao teu e ao meu coração. Raízes profundas, frutos abundantes. E ele fala um pouco da tamareira. Você estava aí? E por que da existência da tamareira? E ele decreta sobre a sua vida e sobre a minha vida que Deus vai expandir as nossas vidas para algo muito maior e poderoso. Seja na área empresarial, seja na área ministerial, seja na área conjugal. Deus quer fazer eu e você 2025 mais frutíferos. Segundo dia, apóstola Elisete, ela fala sobre a perca da glória, Ecabote. Você estava aí? Que nós somos dispenseiros do Senhor e faremos com que a glória do Senhor se manifeste novamente sobre a igreja, se manifeste novamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aonde você colocar as mãos. A glória do Senhor vai se manifestar e a palavra Ecabote não será mais usada em nome do Senhor Jesus. Você está aí, gente? Terceiro dia, pastor Eliseu falou sobre a restauração, trazer de volta a origem. Acho que você não está aí não, gente. Vou brincar igual o apóstolo Davi, vou pregar só para um lado. Vou. Quarto dia, Bispo Emerson. Quem lembra dele? Depois eu quero você aqui, tá? Depois eu quero você. Eu vou fazer um negócio aqui, tá? Bispo Emerson. Quem lembra das palavras? Alguém lembra das suas palavras? Você anotou? Então, se você não anotou, eu convido a você ir lá no Instagram da igreja. Instagram não, desculpa. YouTube. Você vai lá, todas as ministrações estão lá. Mas o Bispo Emerson, uma palavra que a gente precisava abrir mão para conquistar. E o Senhor usou o bispo tremendamente, liberou aqui viagens para o exterior, renúncias que nos levarão a viver a plenitude do Senhor em 2025. Estou falando de coisas fortes, gente. Uma igreja poderosa. Quinto dia, pastor Igor foi usado tremendamente pelo Senhor para nos dizer que nós precisamos estar posicionados para viver 2025, que a gente precisa arrancar as mochilas, as coisas que há dentro das mochilas, que nos levarão peso para 2025. Uau! Estou fazendo aqui só uma retrospectiva. Sexto dia, apóstolo Davi Alves
Prepare-se para viver uma virada radical no poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E ele disse: precisamos ser parecidos com Jesus. 3 chaves para você sair do seu esconderijo. Vai lá no YouTube que está lá. Quem esteve aqui vai pegar. Jesus, se você existe mesmo, faça com que essa velha, feia e gorda traga maracujá para me fazer um suco. Pai, obrigado pelo pato. 7º dia, apóstolo Lucas: Deus te levará a olhar o vale de ossos secos para você profetizar sobre a sua própria vida. Aquele que é limpo, limpe-se mais, mas aquele que é sujo, suje-se mais. Pega aí a visão. 8º dia, apóstola Charlene: como podemos ser aquilo que Cristo não nos chamou para ser? Bolsa falsificada e bolsa original. Como detectar? É uma ficar do lado da outra. Não seja como Corá na congregação dos justos. Não ache que a sua liderança, a liderança de Moisés, é fraca. Cuidado para não ser manipulado pelo diabo na igreja, porque o diabo quer apontar os seus erros. Não se junte a Datã, não se junte a Abirão. Uau! Não seja esse que fará rebelião contra a congregação dos justos, mas faça como os filhos de Corá. Quem estava aí? 9º dia, pastor Oliveira. Uau! Deus trará graça e autoridade aos filhos escolhidos, e você é um filho escolhido do Senhor, para tomar posse de tudo que o Senhor colocará em suas mãos em 2025. Pastora Pamela, 10º dia, top, restauração das nossas vidas. Você está aí? Ministro Rabelo, ontem, ano que não vai ter nada de novo. Ano que vem não vai ter nada de novo, a não ser as suas velhas atitudes. O que ministrar hoje? Precisamos, diante de tudo isso aqui, a única coisa que o Senhor trouxe ao meu coração, desde o primeiro dia, ouvindo essas palavras, ruminando essas palavras, decodificando essas palavras, só veio algo à minha mente: precisamos andar cheios do Espírito Santo de Deus.
precisamos andar cheios do Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos 7, 54 a 60. Coloca na tela para mim, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uou. Obrigado, Senhor. Top. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangiram os dentes contra ele. No 55. Mas Estevão, cheio, diga comigo, cheio. Mas diga para te convencer hoje, cheio do Espírito, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: veja o céu aberto, ó filho do homem de pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e gritaram bem alto: lance-o lá para fora. Vou repetir. Ele disse assim: ei, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E o povo que estava no sinédrio disse assim: mas eles tamparam os ouvidos, gritaram bem alto e lançaram todos juntos contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Digo uau. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha onde Saulo estava, hein? Olha onde você vai estar daqui a um tempo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Meu Deus, Senhor Jesus, receba-os. Perdão, eles não. Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, troca essa versão. A Bíblia fala que adormece morre. Porque você vai achar que ele adormeceu, né? De tanta pedra que ele tomou, ele adormeceu, mas não. Ele acabou de dizer isso, ele morreu. Uau! Cabe aqui eu dizer que ter o Espírito Santo é diferente de ser cheio do Espírito Santo. Você está aí? Você pode receber o Espírito Santo no momento da sua conversão. E por isso,
o tem morada aí dentro de você. Mas é necessário ser cheio dele para viver, para discernir tudo que é de vir em nossa direção, seja bênção, seja adversidade, seja o que for. Precisamos estar cheios. Queridos, presta atenção. Eu sei que nós estamos já há 12 dias, estamos cansados, as crianças estão aqui entre nós, mas em respeito à palavra, não se disperse. Toda vez que a gente fala do Espírito Santo, há uma luta muito grande aqui. Então fique atento, porque eu posso falar mal de Deus, eu posso falar mal de Jesus, mas Espírito Santo não. Esse a gente precisa estar atento, grudar as nossas crianças e fazer assim, ó, psiu. E Ele está aqui hoje, Ele se faz presente aqui hoje. E estas palavras que foram liberadas nesses dias, foi por conta dEle, para que Ele pudesse entrar em nós e fazer a mudança que Ele precisa fazer através de nós. Em Atos 6:15, olha uma coisa aqui, a mesma palavra que eu estou dizendo sobre Estevão, um pouquinho antes dele ir ao Sinédrio, no momento que ele vai ao Sinédrio, e ali ele começa a ser confrontado pelo Sinédrio. Olha só o relato que as pessoas tiveram de Estevão. Você imagina aqui, você agora, nesse exato momento, sendo preso, ok? Você está aí comigo? E no momento da sua prisão, a pessoa fala assim: está preso, Bruno. Mas por quê? Qual a acusação? Porque você está trazendo arruaça. Você é um arruaceiro. Não, mas só por conta disso você vai me prender? Sim, porque você está fazendo arruaça. Você está falando de coisas que é inverdade. Como assim eu estou falando em verdade? Não, você está falando em verdade. Você está trazendo confusão aqui no arraial. E olha, você está sendo preso. Chegando lá na prisão, mais de 30 delegados. Imagina, delegados. Estou falando autoridade, que põe medo. E começa a te confrontar acerca daquilo que você vem falando, acerca daquilo que você vem pregando. Só que Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, que a palavra diz, em Atos 6:15, olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio, viram que o seu rosto parecia um rosto de um anjo. É isso que a igreja está precisando para o próximo ano. A igreja de Cristo precisa apresentar com o rosto de Cristo. Chega de pragmatismo da igreja. Precisamos estar cheios, 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 cheios do Espírito Santo de Deus para fazer a diferença. As expectativas, tanto geopolíticas quanto economia, não são favoráveis. Nós estamos falando de uma decadência. Eu estava conversando agora há pouco com o Danilo, dizendo, o ex-ministro da economia estava dizendo que mais 6 meses, nós estaremos igual uma Argentina. A nota de R$100 hoje não vale mais R$100. Ou seja, o cenário não é positivo. Mas o cenário para este tempo aqui também não era positivo.
Mas havia uma diferença, que o Senhor está dizendo desde o primeiro dia aqui, que nós precisamos mudar. A igreja precisa mudar, você precisa mudar, eu preciso mudar. Arrancar os pesos, deixar as falácias, deixar de ser procrastinador, deixar de ser mentiroso, deixar disso, deixar daquilo, expulsar a pombagira da gente mesmo. Quem estava aí lembra disso? Você estava aí? A pombagira tem medo da gente. A pombagira não quer nem mais ficar com a gente. A pombagira fala: não, eu não tenho nada a ver com isso. Quem estava aí? A igreja nunca foi tão defamada como está sendo hoje, porque a igreja não quer se encher do Espírito Santo de Deus. A igreja não quer mais fabricar patos. A igreja não quer mais fabricar maracujá. Você está aí? E para ser cheios do Espírito Santo, precisamos crucificar a obra da carne. Desculpa se você esperava outra palavra ao final, mas não tem como. Romanos 8,5 vai dizer: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito e deseja as coisas do Espírito. Então vamos aprender um pouco com essa experiência de Estevão, quais as características dos escolhidos que decidiram andar cheios do Espírito, para viver as promessas, para viver os decretos, para promover o reino de Deus. A primeira coisa, igreja, é se posicionar com ousadia e com discernimento. O apóstolo Paulo vai dizer assim, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna covardes e nem medrosos. Porque de repente, Estevão lá diante do Sinédrio, ele poderia dizer: não fui eu não disse isso. Eu disse que Moisés fez isso? Não disse. Não, eu disse que o Senhor disse isso? Não disse. Isso é mentiroso, você está me chamando de mentiroso. Não, você está dizendo. Não, você disse na praça. Nós ouvimos você dizer isso nas praças. E aí eu vou te contar o que ele disse nas praças. Está aí? Você está aí comigo? Olha aqui, Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras as acusações? Alô? E ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. Era um sinédrio, então não tinha só autoridade, tinha um monte de gente que queria ver Estevão morto. Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu para Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a casa que te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês vivem agora. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe promoveu que ele, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filho. E aqui ele começa a destrinchar tudo aquilo que ele falava. E aí ele vai lá um pouquinho mais para frente. Ao aproximar-se o tempo em que Deus cumprirá a sua promessa, Abraão aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Então ele começa a falar. Ele não desmentiu. Diante das autoridades, ele não desmentiu nada. Ei, igreja, olhe para cá. Princípios não se negociam. Não importa onde você estiver,
se é numa delegacia, se é numa faculdade, se é entre amigos, se é entre a sua festinha de família. Não negocie seus princípios. E ele começa a relatar aqui. E ele vai relatando. Olha que interessante. O povo rebelde, obstinado de coração, agora ele fala, né? Ao povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistiram ao Espírito Santo. Uau, que ousadia! Que ousadia! O cara dentro da delegacia fala assim: vocês são tudo mentiroso, e vocês estão igual aos seus pais, os seus antepassados. Você está aí, igreja? Dá um glória a Deus. Qual dos profetas e seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que presidiam a vinda do justo. De quem agora vocês se tornarão traidores e assassinos? Está igualzinho a igreja do século 21. Você está aí? Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangiram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, não estava nem aí. Ele olhou para o céu e ele viu Deus e ele viu Jesus. Imagina a autoridade. Imagina. Tipo assim, já me chamou. A senha, eu sou o próximo. Imagina. Está pegando, Índios? Eu sou o próximo. Imagina, eu olho para o céu, daqui a pouco o céu se abre, eu vejo Deus e Jesus dizendo: filho, deixa esses caras aí, cara. Você está muito cheio do Espírito Santo para viver no meio deles. Eu profetizo que você vai sentir comichões como você nunca sentiu da parte do Espírito Santo. E Ele vai começar a questionar você em todas as suas atitudes, em tudo aquilo que você tem para com Ele, para você se tornar uma pessoa cheia da sua presença, do seu amor e da sua glória. Aleluia. E aí, continuando, a primeira característica de uma vida cheia do Espírito é você poder discernir a voz de Deus, é poder você ver as coisas acontecendo aos seus olhos. No 51, né? Ele diz aquilo que eu falei para vocês: cara, vocês são teimosos, como vocês são duros de coração, vocês são surdos. Vocês são surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês têm rejeitado, cara, o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, não faz, a gente está fazendo. Não vira, a gente está virando. Passados. A gente está igual aos nossos antepassados. O discurso está bom, mas a prática está horrível. E aí eu olho para todos esses 11 dias para trás e falei: Deus, o Senhor é muito generoso, cara. Repetir, Deus é muito generoso. As expectativas humanísticas, elas estão as piores.
Como eu disse, o ministro falou que até o primeiro semestre o dólar vai chegar a R$7. O ex-ministro. Mas aí, da mesma forma, eu vejo Deus dizendo algo tão poderoso em tua direção, em minha direção. Nós estamos no ano da janela e do ruá de Deus, do sopro de Deus. Agora minha ficha, nossa, ficha não, ficha da década de 70, 80, né? Hoje nem tem mais ficha, né? Mas quem era do tempo do cartão, assim, ó, né? O cartão agora pegou aqui em mim. A janela, queridos, é para ver, é para contemplar, é para olhar. Aí, coloca para mim aí, por favor, Malaquias 3:10. Coloca aí, Malaquias 3:10. Coloca na versão ARA. Por favor. Aí, fechou. Aqui é o único lugar na Bíblia que você vai ver isso. O Senhor dizendo para você que Ele vai abrir as janelas dos céus em sua direção, com uma condição, é claro, por conta dos dízimos, né? Mas olha que interessante: para que haja mantimento na minha casa, e provar-me-ei nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Pega a visão. A janela deste ciclo já está aberta. Vou repetir. A janela desse ciclo já está aberta. Ok? Automaticamente as bênçãos, por isso que eu estou falando que Ele é muito generoso, Ana. As bênçãos e falado vai vir sobre nossas vidas. Ontem eu vi um podcast de um colega. Eu digo colega porque a gente às vezes troca umas mensagens, mas eu não tenho muita afinidade com ele. É um judeu. E ele falando sobre a janela. E ele falando. Ajuda aí. Som. Teste. E ele falando sobre as janelas. E a primeira janela que ele fala e faz menção do favor imerecido que Cristo trouxe são as bênçãos. Por isso que a gente começa a entender o CNPJ caindo aqui, ó, as bênçãos financeiras que vão acarretar para os obedientes na fé. Você está aí? Olha a generosidade do Senhor em nossa direção. Mas, por outro lado, nós precisamos estar cheios do Espírito para poder identificar e ultrapassar as adversidades que estão também vindo. Porque eu não tenho dúvida do que eu vou dizer aqui agora. Um grande avivamento da parte de Deus para as igrejas menores.
sinais, prodígios e maravilhas sendo realizados pelas igrejas que ainda estão se guardando sem negociar princípios. Milagres voltando a acontecer em massa, prodígios acontecendo em massa, pessoas sendo curadas em massa. Então a igreja, ela precisa deixar de ser pragmática de novo e voltar à sua essência, que é encher o seu povo com o Espírito, ensiná-los a andar em santidade. Talvez você não esteja acostumado a estar aqui 12 dias. Talvez você está dizendo assim, em nome de Jesus, só passou pela sua mente: ufa, ainda bem que acabou. Não faça isso. Nesses 12 dias você esteve no melhor lugar da sua história. Estevão não teve medo de dizer a verdade ao grande sacerdote. Assim temos que ser nós. Não podemos negociar a verdade. Em Hebreus 5,14 diz: porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem diferenciar entre o bem, entre o que é bom e o que é mal. Olha o que ele está dizendo aqui: os adultos comem comidas sólidas. Foi dito aqui: até quando eu falarei com crianças? Vai chegar o dia que Ele vai separar as crianças dos adultos. E esse dia está chegando. Esse dia está próximo. Você está aí comigo? Outra coisa, igreja, que nós precisamos dentro desta palavra de Estevão: se permitem viver a vontade de Deus e suportem as adversidades. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,7. No passado, olha só o que ele diz. No passado, todas essas coisas, segure ele por favor, gente, segure as crianças. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem nenhum valor. Preste atenção e eu vou terminar o texto. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que nenhuma tem mais valor. Se nós fôssemos encontrar aqui uma expressão atual para descrever o apóstolo Paulo, nós poderíamos dizer que ele era o cara. Contextualizando, era como se ele tivesse um pós-doutorado, né? Uma alta, né, posição social, uma excelente, né, um excelente cargo numa multinacional. Em termos de aspiração em vida, Paulo era aqui nesse momento e tinha tudo que qualquer judeu da época gostaria de ter. Mas em determinado momento da sua história, constrangido pelo amor de Cristo, constrangido pelo Espírito Santo de Deus, ele entendeu que a sua vida não era sobre si mesmo ou sobre as suas aspirações. Todo o seu status, ele afirma que considerava como lucro, mas que a partir do seu encontro com Cristo e o Espírito Santo, percebeu que nada era mais do que o seu Salvador, que era tudo para ele. E ele continua dizendo, só fiz uma aspas: e não somente estas coisas,
mas eu considero tudo uma completa perda. Tudo isso que eu disse, ele falou, é perda. Eu conheci Jesus, eu me enchi do Espírito Santo, tudo agora que eu tenho é perda. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que um dia teve valor. Isto é, conhecer completamente a Cristo, Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Uau! Quem recebeu viagem aqui, levanta a mão. Não fica com medo não. Quem recebeu viagem aqui, levanta a mão. Quem recebeu bênção, levanta a mão. Mas você está preparado para aquilo que vai vir antes disso? Ou você vai invalidar as promessas do Senhor sobre a sua vida? Porque toda bênção, antes dela acontecer, ela vem carregada de uma adversidade para provar quem você é em Cristo. E eu te mostro isso na Bíblia. Vai ter bênção? Claro que vai. Não estou dizendo que não. Mas você está preparado para aquilo que vai vir antes? Porque Estevão, ele não negligenciou nem negociou princípios, mesmo sabendo que tudo aquilo levaria ele à morte. Você está aí? Que relacionamento com Cristo nós podemos ter em 2025, queridos? Superficial ou cheios do Espírito? Porque deixa eu te dizer algo, o Senhor chamou você e a mim para que andássemos cheios do Espírito. E para isso eu e você precisamos ter uma consciência do mundo espiritual. Ter visão espiritual significa ver além do que os seus olhos humanos enxergam. É ver o poder de Deus se manifestando. Mais do que abrir os olhos físicos, querido, Deus deseja abrir os nossos olhos espirituais para 2025. E Ele quer fazer isso através de nós, igreja. E aí, eu começo a entrar em outra ministração, mas que hoje eu vou deixá-la de stand-by, para terminar dizendo assim: peço que Deus, agora a oração de Paulo é a minha, peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a experiência para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas, no plural, está no plural, as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Em 2 Coríntios 3,14 diz: mas eles não queriam compreender. E até hoje o apóstolo Paulo dizendo, foi difícil para Estevão, foi mais difícil ainda para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim: mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa
ela se une a Cristo Jesus. Faço aqui as palavras da apóstola Charlene, as minhas. É impossível conhecer a Cristo e ser a mesma pessoa. O que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas é tão grande. Mas quando eu digo isso, e a gente está muito afinado com vários outros ministérios que eu tenho conversado, do que Deus vai fazer na nação brasileira. Eu não disse e nem validei nenhuma promessa que nesses 11 dias, até porque eu nem falei com ele, mas ele já começou abrindo os 12 dias falando assim: seremos árvores plantadas junto a ribeiro. Sabe o que significa isso? Fortaleza, raízes fortes. Nós não iremos tombar nem para a direita e nem para a esquerda, porque Deus está levantando uma geração que vai fazer a diferença no seu reino. Faltam 5 anos para terminar esta década. E como eu sempre estou dizendo, não estou potencializando isso não. Quem é dessa casa que sabe, faltam 5 anos ainda. 5 anos de uma luta muito grande para derrubar sacerdotes. E o que eu estou vendo, sacerdotes caindo para a direita, para a esquerda. Meu Deus! Recentemente acabei de perder um amigo que não quer mais saber de pastor. Abandonou mulher, não quer mais saber de igreja e vida que segue. Pastores morrendo, apóstolos morrendo, pessoas se separando, casamento indo embora, sacerdotes, como dizem os jovens, despirocados, parecem meninos nos seus casamentos. Existe um grande principado que está atuando, mas por outro lado nós vemos a glória de Deus nos blindando, colocando sobre nós o seu manto, dizendo para nós: sede cheios do Espírito, sede cheios do Espírito, sede cheio do Espírito. Volte à essência, volte à essência, volte à essência, volte à essência. Ano de restauração, queridos, é mais fácil construir uma casa do que restaurar uma casa, porque para restaurar uma casa, eu não é só pedreiro, eu preciso de alguém muito mais do que um pedreiro. Eu preciso de alguém que realmente conheça de restauração, que sabe o valor de restaurar. E quem é esse? É Cristo. E o Senhor está dizendo desde o primeiro dia: enchei, 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 enchei. Porque nós vamos precisar. E aí Ele dá uns relancezinhos, que eu amo esses relancezinhos do Senhor. Ó, você vai receber essa bênção, porque de verdade, eu só tive contato com ele 2 vezes e nem falei nada com ele acerca do que está acontecendo. É Deus. E esses relancezinhos assim que ele solta, é para nos motivar, é para dizer: vamos, não desista. Eu sei que 2024 não foi fácil. Você está aí? Cara, como foi difícil. Mas se você olhar lá, né, e olhar os 12 dias, você vai ver, está lá nos 12 dias falando. Cara, eu pensei em desistir. Ei, eu, Fábio da Silva Oliveira, pensei em desistir. Pode cortar a live aí, por favor.